podcast Cinema Aventura. Começando mais um podcast Cinema Aventura, o seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra western, da biografia de astros e diretores que estão vindo aos gêneros mais emocionantes do cinema, quinzenalmente nos agregadores podcasts. Se você estiver ouvindo no Spotify, por favor, dê aquela cotação legal, 5 estrelinhas ali para termos mais relevância na podosfera. Nós temos um canal no YouTube com edições especiais aos sábados. Se não for inscrito, se inscreva, ative as notificações e deixe seu like no começo do programa, senão você esquece. E também temos um perfil no Instagram, por favor, nos siga lá. E hoje a pauta é literatura e cinema. Nós vamos falar do ciclo de filmes de Roger Corman com Edgar Allan Poe, filmes lançados entre 1960 a 1964. E vários deles, a grande maioria, estrelados pelo grande e inesquecível Vincent Price. E para esse tema catatônico, eu ouvindo um gato preto miando, sou Marcos Damiani Lobo. Ele, que espera não ser enterrado vivo, Daniel Fontana. Opa, valeu, Marcão. Por acaso eu tenho um gato preto em casa, tá? Beleza. E eu só queria dizer que a gente tá aqui para celebrar os melhores momentos do Corman, como também a carreira do nosso glorioso cabeça de ovo do Batman do Adam West, né? E ele que sonhou com um corvo, Evandro Luiz. Pô, eu queria abrir com uma frase do próprio Poe que então eu me tornei insano com longos intervalos de morrível sanidade. Boa, hein? E novamente um programa especial sobre terror, né? Legal demais. Para mim é uma satisfação tremenda falar sobre um dos primeiros autores que realmente me marcaram, né? Um dos primeiros autores que realmente me marcaram, um dos mais influentes da literatura, um autor que mostrou o medo palpável, né, da morte imensurável, da claustrofobia, da paranoia, o medo pelo medo. E sabia sabiamente como deve ter muito fã aí, né, de imensa importância aí, os nossos filmes aqui que vamos comentar do ciclo do Roger Corman, que empenhou-se em trazer ao mundo essas adaptações que iremos aí comentar hoje, que muitas delas entre as melhores que já foram feitas no cinema a respeito do Poe, né? Então, e eu tô desconfiando que, apesar de eu gostar demais, amar demais o Edgar Allan Poe, eu só vou ligar o gravador porque eu sei que esses dois aqui são apaixonados pelo Poe. Com certeza. Mas eu vou deixar o Evandro falar primeiro, porque o Marcão, inclusive, fez uma puta propaganda da bagagem do Evandro sobre Poe. Então, por favor, cara. Mano, então, o Poe, ele tem uma coisa muito foda dele, que ele influenciou muitos gêneros literários, assim, né? A gente lembra muito do horror, mas se você for pegar, por exemplo, esse é um conto que nem tá nos filmes que a gente vai abordar hoje, né? Mas, por exemplo, Os Crimes da Rua Morgue, né? O Assassinato na Rua Morgue. Ele foi a primeira história de detetive moderna, né? Então, você pega, tipo, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, eles foram, até, tipo, esses caras que foram mais pro lado do romance policial, do mistério investigativo, eles foram influenciados pelo Poe, né? E, pô, se a gente for falar de horror, né, desse drama melancólico, vitoriano, que ele escrevia, assim, mano, porra, ele influenciou gente pra caralho, assim, tipo, o cara é um gigante, assim, né? E é um cara que essa parte trágica, assim, das histórias dele se confunde um pouco com a vida dele, né? Ele é um cara que, pô, viveu, assim, uma vida meio amarga, faleceu de um jeito misterioso, né? Até hoje não se sabe ao certo, né? Encontraram o cara morto numa praça, né? Numa manhã, né? Aparentemente ele faleceu de madrugada, sentado num banco de praça, meio que ninguém sabe como, né? E é um cara que ele até era reconhecido em vida, mas não do jeito que ele foi pós-vida, assim, né, sabe? Tipo, o legado dele foi muito maior do que a celebração que ele teve em vida da obra dele, né? E é foda pensar isso, né? Porque, porra, é um cara que merecia muito mais reconhecimento, né? Do que... Sabe, ele merecia ter o que ele teve, o que ele já tem hoje, até durante o período em que ele estava vivendo, né? Que foi curto, né? Ele é um cara que faleceu cedo, né? E isso é o que torna mais impressionante tanta coisa boa que ele escreveu, né? Porque desde poesia como Corvo, ou contos de horror como Gato Preto, Coração Delator, A Queda da Casa de Usher, o cara, tipo, o cara, ele era
basicamente genial, assim, né? Eu acho que um pouco esse fracasso, né? Porque esse reconhecimento, né, que a gente tá falando aí, ele pode, até acontece um pouco em vida, mas não se Sim. traduz em bens materiais, né? Obviamente que o cara morreu na mais completa merda, né? Conforme o Evandro já comentou, né? Mas, cara, é paradoxal a gente pensar que talvez o Poe que nós conhecemos, se fosse um cara bem sucedido, tivesse entrado na literatura e começasse a já fazer sucesso, sabe? Fosse um cara abastado, ele não fosse o Poe que ficaria para a posteridade, sabe? Com esse peso, né? Que ele traz em todas essas questões melancólicas, essas questões aí para usar um termo que vai respingar aqui em Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos também, que é o spleen, É. né, do Charles Uhum. Baudelaire, que é aquele termo que designa um tipo de melancolia assim que é difícil de definir. E uma das coisas, a gente sempre tem que levar em consideração quando a gente pega esses autores que traduziram sentimentos de uma forma tão contundente a ponto de estarem na moda. Moda é modo de falar, mas enfim, tá na boca do povo, do pessoal que gosta até hoje, é que eu sempre digo que a linguagem, de alguma forma, cara, seja ela, não existe linguagem, não existe idioma completo, tá? Alguns têm mais termos que outros e tal, mas toda a linguagem em si, ela é uma prisão, principalmente para quem escreve. O Evandro que escreve, ele com certeza sabe melhor do que eu, que muitas vezes você quer passar um negócio e fala, meu, eu sei o que é. Mas como colocar isso para que outra pessoa entenda? Às vezes traduzindo a gente tem esse problema, quanto mais criando, né? E o Paul é um desses caras que, se não quebrou isso, estava completamente livre para colocar o seu coração e de uma forma mais falando de uma forma poética, o seu coração e seu espírito nas suas histórias, pelo menos ele conseguiu, sei lá, enfiar a cabeça ali. E é difícil você encontrar essa visceralidade em em autores, né, de qualquer época, né, seja lá qual momento, qual escola literária a gente está falando, né, e falar que influenciou o gótico, influenciou, sabe, inúmeros movimentos literários, inclusive aqui no Brasil, é redundante, né? É um cara que, inclusive, admirado pelo nosso querido Lovecraft também. É um cara que leva essa influência ou melhor, entrega essa influência pro horror cósmico também, que também é algo muito mais de sensação, de imaginação do que qualquer outra coisa. Então e aí a gente cai, como isso aqui é um podcast de cinema, a gente tá aqui para falar de filme também, a gente cai nas inevitáveis dificuldades de você colocar esses escritos, né? Adaptar esses escritos. Tanto que o que a gente vai falar aqui trabalham com inúmeras liberdades, nem todas bem-vindas, né? Sejamos francos, né? É. Mas, cara, são esforços assim, a gente pode quer já entrar no Marcão nessa questão do que leva o em plena década de 60 um ciclo de adaptações de Poe Seria legal, ou sem entrar nos filmes, mas é boa. beleza. Não, então, vamos lembrar que ah, existe essa dificuldade, obviamente, de levar o psicológico, né, a sensação mais pura para um negócio que tem que ser mais literal, que é o cinema. Mas aqui a gente tem uma inovação tecnológica que faz muita diferença para o que a gente está falando, que é o advento da cor. Em 1960, a cor era uma novidade, você colocar um filme colorido em cartaz era uma novidade que chamava público, e a AIP, a produtora norte-americana aqui, que é responsável pelos filmes que a gente vai falar, ela aí na figura, né, personificada aí na figura do Roger Corman, eles viram o que estava acontecendo do outro lado do Atlântico, com um uso de cor também super criativo e super interessante para a época, que era o ciclo de adaptações da Hammer, que estavam fazendo muito sucesso a partir do final da década de 50, é,
embora a Hammer não fosse exatamente naquele momento notabilizada por um gênero, porque eles faziam coisa pra caramba. Faziam noir, faziam ficção científica e tal. Até que alguém lá teve a ideia de falar, pô, vamos trazer Frankenstein de volta? Aí eu falo, mano, você tá louco, né? Essas coisas. Eu aposto que alguém falou assim, essa é careta, mano. Para com essa ideia aí, não tá com nada, e não sei o que lá e tal. Já era. E aí, obviamente que já existia um imaginário coletivo construído na figura do Bela Lugosi, do Boris Karloff, sabe? O próprio Homem Invisível do James Whale também é uma figura muito icônica, né? Apesar de ser Sim. invisível, né? Mas tem as ataduras. Mas o que que acontece? É, esses filmes, inclusive, já estavam sendo reprisados na TV, né? Então você tem toda uma geração que, pô, mano, você tem a Frankenstein de cabeça quadrada e parafuso no pescoço, cara. Vai fazer isso de novo? Fala, não, mas a gente tem cor. E a Aham. gente, por questões legais, não vai fazer nada que lembre o Karloff. Ok. E aí fizeram, né, a Maldição de Frankenstein, que foi um mega de um sucesso, que puxa o Drácula do Christopher Lee e puxa uma caralhada de outros filmes. Cada um deles virou uma franquia de muito sucesso. E claro, também, eles não podiam fazer refilmagens dos filmes da Universal. Então esses livros, essas obras, elas ganham outras roupagens, ganham liberdades também na adaptação. E aí o que que acontece? Pô, 58, 59, você já tinha sedimentado Christopher Lee e Peter Cushing como grandes representantes do terror inglês. E os ingleses eles estavam remexendo ao baú de autores clássicos do gótico deles. Aí o Corman, né, muito esperto, nosso querido rei do filme B, cuja biografia autobiografia afirmava que tinha feito mais de 200 filmes sem nunca perder um centavo, porque Que esse cara fazia beleza. filme em 3 semanas, em 2 semanas e tal, fora os que ele produziu. Ele olhou e falou: tá, mas se os caras estão fazendo isso com os autores deles, por que que aqui nos Estados Unidos a gente não pode fazer com os nossos? Ô, Né? Daniel, e só um Oi. parênteses. Ele que era muito ligado em cinema europeu. Sim, exatamente. O Corman ele mereceu um programa só pra ele porque é um cara que fez Sim, muita coisa, inclusive possibilitou um negócio que a gente gosta muito que é a Nova Hollywood, né? Ele é o padrinho exatamente. de vários caras aí da Nova Hollywood. Mas enfim, vamos lá. O que que tem nos Estados Unidos pra gente adaptar? Edgar Allan Poe e Lovecraft. A gente não vai falar do Lovecraft aqui, até porque eu prefiro não falar dessas investidas, né? Mas aí nós temos, diferente do que aconteceu com a Hammer, que você tinha um time inteiro de gente, sabe, remexendo aí, embora a gente tivesse mais ou menos um cara só que repensava essas histórias, que era o Jimmy Sangster na Hammer, nos Estados Unidos tinha o Richard Matheson para dar um tratamento cinematográfico para as histórias do Poe e só tínhamos o Roger Corman, né? Então a gente está falando até de poucos filmes em Ô, Daniel, comparação com a Hammer. e ainda tem a questão que a Hammer era bem maior do que a American International, né, cara? Então você Puta tem pra caralho, né? então Pra você tem caramba. um pessoal de time A e os Sim. caras do cinema B querendo interessados nisso, né? Exatamente, mas com uma influência gritante, né, cara? Sim, sim. Seguindo, tirando a questão mais sexual, que eu acho que a Hammer tipo caprichava mais, a insinuação sexual, aproveitando aí a revolução de costumes e o caramba, eu acho que visualmente o Corman ele ficava de olho naquela galera e falava, olha que legal isso aqui, né? Vou fazer igual. E um pouco, eu acho, um dos filmes que a gente vai falar aqui é um filme de antologia. Isso significa que o Corman também estava ligado dos concorrentes da Hammer, que era Amicus, né? Exatamente, cara. São 8 filmes, né, realizados. Oficialmente são 8, mas na verdade são só 7 adaptações, né? A gente vai contar isso aí certinho, mas a gente vai focar em 4 filmes principais. Até antes o Daniel achou que era um especial sobre o Poe no cinema, né? Disse que tem Histórias Extraordinárias de 68. Mas assim, já que está dentro da pauta, Daniel, se você quiser falar só um pouquinho aí dessa adaptação, né? Que são 3 filmes em um, né? Sim. Não, o legal dessa adaptação, cara, é o fato de que você tem Roger Vadim, Fellini e Louis Malle, né? Puta Fazendo. merda. é, Putz, você acredita que eu só lembro que tem o William Wilson, cara? Eu não peguei pra rever, A cara. primeira é o Metzen Gerstein, que é Tá. o
que é do Roger Vadim, né? Sim. Ele coloca Jane Fonda e Peter Fonda como papel romântico, hein? Não, mas é um tratamento assim, é muito interessante a gente pegar e comparar, né? Porque, pô, o tratamento europeu é completamente diferente, né? O William Uhum. Wilson, eu lembro que eu gosto. Como são três mesmo, é difícil para eu me lembrar dos outros dois. Eu lembro mais de William Wilson, porque eu fiz um trabalho na faculdade sobre essa adaptação Olha em só. especial. O, Com eu quem acho essa. estrela, Daniel? William O Wilson? Alain Delon, né? Alain Delon. Demais, cara. E ali eu acho, muito mais do que as adaptações do Corman, que ali manteve-se o espírito, assim, muito próximo do Uhum. conto. Sim, sim. Uma história incrível. Ele fez, o Mali fez esse curta aí para financiar o Sopro no Coração, né? Não, eu não sabia É, dessa. tem isso aí. E o outro conto ali é o Nunca Aposte a Cabeça com o Diabo, né? Que tem o nosso querido e falecido Terence Stamp. Uhum. Então vamos ao ciclo. O Daniel falou bem. Aqui não vai ser uma biografia do Roger Corman, apesar de merecer, né? Mas vamos citar aqui os filmes. A ideia original geralmente é acreditada ao Corman e ao Lou Roussoff. O Roussoff era roteirista e tal, né? Tinha trabalhado com o Corman em vários filmes e também uma peça importante ali na American International, né? Como a gente falou, é a produtora que produziu os filmes, distribuiu os filmes, e ele queria fazer A Queda da Casa de Usher, né, que já estava em domínio público, e já tinha tido uma adaptação famosa do Epstein nos anos 20, eu acho que 27 ou 28, não me lembro agora. Né? E aí eles queriam 28. 28, 28. 28. Inclusive, deixa eu só fazer um adendo rapidinho para você já falar desse filme, Uhum. porque o nome do filme aqui em português é O Solar Maldito, mas o nome é A Casa de Usher, né? Só que se vocês procurarem, sei lá, tá fuçando quem mexe com mídia física ainda, é, saiu na coleção da Folha, inclusive que é uma edição da Versátil, que vem nesse estojinho com livrinho e tal. O nome tá como A Queda da Casa de Usher, o filme, não como Solar Maldito. E inclusive no mesmo DVD vem essa versão de 28, que é uma versão de 66 minutos, né? Sim, sim, bem curta. Então, eles estavam atrás desse projeto porque também não precisava pagar royalties, né? Isso é muito bom, né? E vamos expandir para um longa-metragem, convencer o estúdio, que um orçamento um pouquinho maior, né? Que eles estavam acostumados, widescreen, colorido, para usar um monte de cenário luxuoso aí que tem cenas desse filme que são reutilizadas nos outros, né? Uhum. E aí, né? Essa empresa aí patrocinou muito, fizeram várias coisas, importaram, pegaram muito filme italiano para trazer em voga nos Estados Unidos, inclusive filmes do Mário Bava, né? A Máscara do Demônio foram eles que distribuíram, né? Uhum. E o Bava tem uma historinha que ele, inclusive, afirma ter tido a ideia para o ciclo de filmes, o que eu já acho que é uma cascata, tá? Será? Sei não, hein? Ah, cara, sei lá, é fácil, né? O cara ser entrevistado anos depois fala, não, eu que tive a ideia pro Corman, porra, sei lá, é foda. E, enfim, e agora nós estamos falando de dois ícones do gênero, né, de terror, que é o Corman, e o nosso outro personagem do cinema aí, mais do que referenciado, que é o Vincent Price, né? E, cara, eventualmente alguns filmes têm o Boris Karloff e o Peter Lorre também, que são figuras gigantescas aí no cinema de Tem. terror, né, cara? Basil Rathbone também. Sim, a gente vai falar dele, que eu acho ele um vilão extraordinário num dos filmes aí, Sim. cara. Mano, tem até o Jack Nicholson bem novinho no Corvo. Não sei se vocês lembram Pois disso. é, Uhum. É o Jack Nicholson novaço, ele tá lá fazendo o Corvo. pois é. Aliás, o filme anterior do Corman, antes do Solar Maldito, é A Pequena Loja dos Horrores com o Jack Nicholson, né? Sim, exatamente. Esse aí merece, hein? Também é um filme muito bom mesmo, cara. É bem E, legal. então, e aí, vamos pro primeiro aí? Where is she? You buried your own sister alive? I did. But she's dead now. The master hand of the macabre creates its masterpiece. Vamos lá.
Celular Maldito. Queda da Casa de Usher. Vamos falar do conto primeiro? Por favor. Rapidinho. Tá. Em primeiro lugar, o conto é extraordinário. Eu acho entre os meus, tá entre os meus preferidos aqui. Talvez eu não parei para pensar, para hierarquizar os que a gente eventualmente releu aqui entre os quatro. Quatro não, né? São 4 filmes, mas aqui tem mais 2 contos, né? No caso, porque a gente tem um filme de antologia. Mas A Queda da Casa de Usher eu acho fora de série, porque falei do William Wilson, que eu gosto tanto do conto quanto da adaptação, e eu acho que esse conto, para mim, condensa muito bem algumas das ideias do Poe, que são essas ideias do duplo, do reflexo, né? Porque tem toda uma ambiguidade que eu acho que a gente poderia estender, cara, para um filme muito mais recente, que é o Cisne Negro, né? Que tem toda essa questão de um reflexo, né? Porque você tem uma casa e por casa, né? A gente está falando tanto da edificação quanto casa no sentido de clã, de família. Então você já tem uma dicotomia aqui. Você tem uma casa uma edificação em cima de um brejo, de um pântano, em que o cara que está chegando nesse lugar ele descreve que a casa ela está refletida embaixo, né? E quando você sabe, isso não é spoiler falar que, pô, a casa cai no final, né? Porque o nome é a Queda da Casa de Usher, né? Beleza, a casa ela vai parar no brejo, caramba, ela tá refletida ali. E por que eu falei do Cisne Negro? Porque a Nina tá toda hora refletida em espelho, ela vai morrer por causa de um naco de espelho, né, cara? Então é como se, tipo, juntasse uma coisa com outra. Fora o clima, tá? Existem coisas no conto que não são explicadas, né, como um tipo de super sentidos ali, sentidos exacerbados, que não precisam ser explicados, obviamente, mas trazem mais um grau de estranheza. Existe uma insinuação de incesto ali fantástica, ao mesmo tempo que existe a questão do duplo entre irmão e irmã, né? No caso, o Roderick Usher e sua irmã ali, que tem um destino estranho, para dizer o mínimo ali. E, ó, conto fantástico, cara. Conto fantástico. Aliás, todos os casos que a gente vai citar aqui, acho que passam pelo exemplo, né, na versão para o cinema, que cara, você tem um material extremamente curto, mas você tem que fazer um filme, você tem que fazer um longa-metragem. Então você tem que esticar, tem que inventar alguma coisinha lá. E aqui no caso, né, bom, Evandro, vai lá, fala do conto, depois a gente entra no filme. Antes do Evandro falar, só falando que essa é a primeira adaptação daí, no caso do Richard Matheson, né? Ele começou aqui, porque eu acho que tem 2 filmes que ele não faz o roteiro, né? E só... Vai, manda aí, Evandro. Não, então, eu gostei já do jeito que o Daniel ele introduz, porque assim, essa questão do duplo, né? Ela tem até um duplo sentido no título, né? Porque, como ele disse, né, a queda da Casa de Usher tem a ver tanto com a queda da construção, uma construção em colapso, quanto da queda de uma família, né? É uma família rica, só que decadente, né? É uma família que está amaldiçoada, né? Só que assim, o que é muito legal do Poe é que o Poe brinca com esse negócio do sobrenatural. Ele nunca afirma que ele existe, né? Esse elemento sobrenatural. Ele é uma coisa subentendida, né? Ele é um subtexto. Então, assim, é uma paranoia que aquele cara tá sofrendo. O Roderick Usher acredita na maldição e ela não existe, ou a maldição realmente existe? E o conto é genial em não te dar essa resposta. Você lê ele e você pode interpretar das 2 maneiras. Ó, é só uma casa decadente, construída num local inapropriado, velha, sem reparos, e por isso ela está decaindo, numa família que já chegou nesse colapso mais financeiro do que sobrenatural, mas você também pode interpretar como uma maldição. Esses caras aqui têm gerações e gerações de pessoas escrotas que culminaram numa maldição que persegue a família, que é o que o Roderick acredita. Só que assim, pô, o livro não te dá elementos o suficiente, né? O conto não te dá elementos o suficiente para você ter a resposta exata, né? Então, de novo, falando de uma coisa que o Daniel falou antes, né? Que ele falou que a linguagem sempre traz limitações, né? E isso é legal não só pensando em linguagem no sentido de idioma, mas até no sentido de cinema. O cinema é uma linguagem artística que é diferente do texto. O texto tem as suas limitações e o cinema tem as suas. Então, transformar um texto num filme, você tem que mudar coisas, obviamente. Por exemplo, toda essa parte psicológica do Poe,
é difícil de você traduzir para o cinema. E eu acho, eu posso começar a falar algumas coisinhas do filme já nesse ponto? Ou você prefere deixar para depois? Então, é que eu só queria comparar porque, assim, no filme, o personagem do Roderick Usher, interpretado pelo Vincent Price, ele usa a expressão facial dele para transmitir esses sentidos exacerbados que o Daniel citou, né? Porque no livro é o próprio narrador que descreve esses sons mínimos que irritam ele. Só que no filme ficaria chato, né, ser uma narração, né? Não seria uma boa linguagem Toda para hora. você transmitir isso pro filme. Imagina, toda hora o narrador fala assim, então ele ouviu um som imperceptível. Não, porra, ficaria chato pra caralho. Então ele passa essa expressão paranoica no rosto, né, no olhar do Vincent Price, né? E, pô, o Vincent Price é bom pra caralho, né? Então, ainda é um ator certo pra fazer esse tipo de atuação, assim, mais delicada, assim, né? Menos óbvia, menos na sua cara. E assim, né? Eu acho que o filme também ele brinca menos, né, com essa sugestão do incesto, né? Do que o conto faz, né? Eu acho que Tira completamente. Isso, exatamente. No filme tira completamente. No filme o que tem mais é aquele visitante como um interesse romântico da irmã e o Roderick que é diferente que não quer deixar ela embora. O que é diferente do livro, né? Que ele conhece o Roderick. Isso. Né? Exatamente. É um cara que chega lá convidado porque o cara tá solitário. Falou, mano, eu quero uma testemunha pra merda que vai acontecer. Basicamente, Basicamente é isso. O que o conto faz é isso. Mas, cara, eu vou falar que, apesar das liberdades, porque assim, cara, pô, vocês estão falando da IP, né, cara? Não dá pra cobrar, assim, um mega de um roteiro, porque o cara, sabe, coitado do Richard Madison fazer essas coisas e, sei lá, às vezes em uma Daniel, semana, se né, o cara... Exato. Se o cara tinha 3 semanas no máximo para dirigir, imagina o cara para escrever, né? Então, cara. Então, e aí você vai ver algumas coisas no filme que muitas vezes não batem, tá? Mas a gente, o que eu sempre falo, a gente sempre tem uma. Como a gente se interessa por bastidores, a gente tem uma tolerância maior para certas coisas, né? Entre elas, o fato de que tudo que o Roderick fala da irmã no filme, cara, muitas coisas é o cara falando. Ela não tá expressando porra nenhuma do que ele tá afirmando ali, né? Mas beleza, mas o que eu gosto? Bom, primeiro, a gente já falou, a questão visual para um filme de 1960 feito naquele modelo de produção é muito boa, né? Muito boa. Vincent Price que traz para mim um lance muito de cinema mudo, cara. Eu costumo dizer que o Vincent Price ele seria aclamadíssimo no cinema mudo, cara, porque ele tem um tipo de expressão que é assim, é dele, né? Não dá nem pra falar, pô, o cara é mau ator. Não é que o cara é mau ator, mas o cara bota o bagulho pra fora de um jeito diferente, né? E ficou a marca dele. Único. Uhum. E o que eu gosto no filme, tá? Já vamos dar o spoiler logo. O final é lazarento. O final é lazarento, né? O cara fica sozinho. E uma coisa que você... Vamos supor, você é um fã do Paul, pega o filme. O que você pensa? Puta, já meteram um interesse romântico aí vai fugir junto no final. Vai todo um beijinho, não sei o que lá. Não, a desgraça acontece. Isso é bom, ponto positivo. Eu não me incomodo não, Daniel, com essa alteração também. Tipo, o motivo pro cara ir lá, entendeu? Eu acho que dentro do cinema, eu acho que é um motivo mais válido do que chegar lá do nada, entendeu? Assim, eu acho que no ponto eu acho que no cinema funciona um pouquinho melhor esse tipo de alteração, né? Então, mas é uma concessão comercial que você fala, caramba, se o cara é tão protetor com a irmã, como é que ela tava em Boston até um tempinho atrás, a ponto de ficar noiva, né? Pois é, né? Mano, outra coisa, tem um negócio visual que eu gosto nesse filme, né, no Solar Maldito, que é esse clima de mansão decadente, vitoriana, caindo aos pedaços, a casa tremendo, as árvores secas em volta do casarão. Pô, eu acho que os elementos visuais são muito bem feitos, assim, claro, levando em conta todas as limitações de orçamento e tempo de filmagem que a gente tá ligado que existe. E esse aqui ainda custou mais caro do que vários aí que não vi depois. Eu nem falei do elenco, cara, porque nesse filme aqui é basicamente o Vincent Price, né? Contra a Rapa, né? Sim. Que nem a molecada falava no jogo de futebol. Uhum. Então, cara, é um filme. E uma coisa que a gente tem que falar: os filmes são todos curtos. E
outra coisa, cara, eu acho que o Corman, eu acho que nem tanto nesse filme, mas tem uns outros filmes aqui que a gente vai comentar, que ele, cara, ele sacou uma coisa que tem no Poe, que muito, quem lê e tal, saca que tem, que é o humor, cara. Dá pra... Sutil. Uhum. Sim, porque são situações ridículas. A gente vai ver, né, rapidamente ali no enterro prematuro. Cara, você pode fazer uma comédia com aquele negócio ali. Com o mesmo texto, porque é uma coisa tão... muitas obsessões que são traçadas nos filmes, nas histórias, tem um lado meio cômico da coisa, né? Uhum. Então, eu acho que é interessante o Corman também saber ver que tem ali. Dá pra explorar um pouquinho ali, né? Porque o Corvo... Fora o Corvo, né? O Corvo eu acho que ele mudou totalmente de rumo, né, cara? Aí realmente ele tá louco. Mas assim, os outros contos, os outros filmes, eu acho que ele conseguiu dosar bem o humor, assim. Tem um em especial que a gente vai falar aqui que é espetacular, né? Eu acho que ele consegue na expansão da sua mitologia, ele foi muito feliz, cara. Entregou um filme digno da Hammer, né? Foi o sucesso do filme e tal. Aí falou assim, então vamos patrocinar aí seu ciclo de filmes aí. O segundo era para ser o The Mask of Red Death. Aí não sei o quê. Porque aí fica muito parecido com... Ele tava com medo de ficar muito parecido com o Sétimo Selo, cara. Sim, de ser parecido ia ficar de qualquer jeito, mas a questão é que tava muito próximo, né? E aí ele resolveu evitar. E a gente vai explicar por quê, né? Depois, né? Depois de falar do conto. Exatamente. Então partiram para o Poço e o Pêndulo. All the violence of angry seas. The unseen forces of the unknown. The unforgettable memories of a long-forgotten childhood. All these you will feel in your very blood. Novamente com o Madison adaptando. Dessa vez um elenco um pouco maior, porque aí temos o John Kerr e a Barbara Steele. Nossa gloriosa Barbara Steele. Fez poucos filmes nesse estilo, mas pra mim ela é Bette Davis do terror, cara. Sim. Saiu até, a Versátil até lançou, eu tenho em casa aqui a caixa dela, né, da Barbara Steele. Uhum. Cara, é realmente uma das grandes musas aí do terror e... Enfim, novamente, eu acho que aqui eu acho até mais complicado, o Evandro vai ter a palavra daqui a pouco, que assim, eu acho que na casa de Usher ainda você tinha um espaço para você conseguir... Não, vamos contar a história do cara chegando, quem que é esse cara e tal, né? Tem todo dá para apontar algumas pontas que poderiam ser conectadas, né? Que foi o que aconteceu. Aqui já é mais complicado. Não. Né? É a mesma coisa que você pegar aquele joguinho Asteroides do Atari e falar, vamos transformar em filme, né? É tipo isso. Exatamente, cara. Foda. Mas tem um filme que é assim, Armagedon. Putz, cara. Só aqui pra ter um Armagedon no meio de lugar não, porra. Evandro, fala aí do conto aí, que é um conto climático, né? Mano, é bem isso que você falou. Acho que você usou uma palavra boa. É um conto muito atmosférico, assim, né? Ele tem muito a ver com esse negócio da escuridão, da tortura, da dor, do medo. Então ele é um conto muito mais sinestésico, assim. Ele tem a ver sobre sentidos, né? Sobre transmitir sensações através do texto, né? Só que, adaptar isso pro cinema, tipo, imagina só, vamos adaptar a escuridão completa pro cinema. Porra, aí tá ligado? Tipo, não faz sentido, não faria sentido nenhum. E aí, realmente, o cara ele teve que escrever um negócio totalmente novo pro filme, né? Ele teve que pegar e colocar esse negócio da pessoa visitando o castelo, de um antigo inquisidor espanhol. Eu acho que ele até criou soluções boas, para falar a verdade, mas que não tem muito a ver com o conto em si, né? O conto ele é muito mais a ver com esse medo associado à expectativa, né? Porque no conto a pessoa começa a ouvir o pêndulo balançando, e aí ela vai percebendo que ele tá descendo, e aí ela começa a perceber ele tocando a pele dela e começando a cortar, assim, é um barato que é um conto, quando você lê, você sente até a agonia que o Poe tá querendo transmitir, primeiro porque ele é muito bom, e segundo porque a ideia funciona em texto, né? Só que cinematograficamente não funcionaria, né? Então eles tiveram que ir para outro caminho.
E eu acho que é um caminho até legal, que eles foram dentro das limitações que a linguagem cinematográfica impõe, né? Eu costumo falar, cara, que a literatura ela tem uma liberdade assim que o cinema inveja, né? Porque eu não tenho que explicar nada, caramba. Ninguém pega um conto desse e fala: Ah, mas caramba, quem é esse cara? Quando acabou, pra onde ele foi? Você não vê quem lê livro fazendo esse tipo de indagação idiota. Agora, filme, cara, tudo bem, tem muitos filmes que são desafiadores, né? Mas é, existem públicos e públicos. Mas a Sim. grande massa, ela quer uma relação de causa e efeito feitinha ali para ela sair. Ah, agora eu tive minha experiência completa. Entendeu? E Exatamente. o caso do Poço e o Pêndulo é total, cara. Pô, é de novo, não dá pra falar, pra botar a culpa no Madison, porque a gente sabe da capacidade do cara. O cara tem, assim, é um gigante da escrita também. Mas puta que pariu, que tarefa inglória, né? É, eu acho que tudo que a gente está falando aqui serviria muito melhor para uma série de antologia que tivesse durações indefinidas para cada episódio, cara. Para uma Que série de aconteceu nos anos streaming. 2000, né? Não entendi. Acho que aconteceu nos anos 2000, né? Teve uma série muito boa, né? Acho que é Mestres do Terror, alguma coisa assim. Ah, isso, mas exatamente, esse é esse modelo mesmo. Inclusive, em 2005 tem um filme de animação com Contos do Paul Olha também, só. 2015, que chama Histórias Extraordinárias também. Muito bom, homenageia o Vincent Price e o caramba. Mas Legal. é esse negócio, né, cara? Mas falando sobre o filme, eu gosto muito do plot twist, cara. Ainda mais porque envolve a musa que a gente tá falando Ah, aí, né? sim. Putz, cara. Isso é muito legal. Você Agora o fica. filme. Vamos pro filme, Vamos cara. pro filme. Nós temos novamente um cara chegando, um estranho chegando no castelo. Cara, todos os filmes quase É começam isso. assim. Isso é o que os filmes têm em comum, né? Exato. Acho que o cavalo é o mesmo, até. As maquetes também, né? É, Mas então, nós temos o irmão da falecida esposa do cara lá, o príncipe lá do reino, né? O Dom do reino, né? Nós estamos num contexto de Inquisição que era somente citado no conto também. Essa era eu diria, uma liberdade assim que o conto dá para te situar. Por que existe aquele tipo de instalação, né? Uma câmara de tortura que tem um pêndulo, tem um poço ali. Puta, eu vou cair, vou morrer, vai ser uma morte horrível. Então, ok. Inquisição explica tudo. E o filme, ele tá, obviamente, ele tá dentro desse contexto, mas nós temos aí uma situação especial criada para o filme, em que o Dom ali, o dono do castelo, é viúvo porque sua esposa morreu misteriosamente, né? E ele está ali consolado por sua irmã no momento em que o seu cunhado chega do nada querendo saber o que aconteceu ali, por que a irmã morreu e não sei o que lá e tal. E tem todo um mistério por trás disso. Depois nós descobriremos que existia uma conspiração. Ah, um detalhe. O personagem do Vincent Price, ele vive atormentado pela figura paterna, né? O que é um outro lance legal. Eu gosto muito dessas obsessões que são meio atávicas, que esbarram um pouco no edipiano também, né? Ele vive assombrado por essa figura que era um inquisidor implacável que matou a mãe dele junto com aquele que ele considerava ser seu amante, que a gente não sabe de fato se era. E aí lá na frente nós teremos aí um caso de dupla personalidade, nós teremos um caso de whodunit, nós acharemos que o culpado é o mordomo, né? E assim vai. Bom filme também, cara. Bom filme, Sim. apesar das liberdades. Eu só esqueci de falar que o conto, o primeiro é de 839, esse aqui é de 1842, e o filme é de 61. Né? O primeiro era de 60, esqueci de falar isso aí. Cara, eu também gosto do filme, viu? Apesar de todas as liberdades e, tipo, a questão climática, no clímax do filme, sem ser redundante, É. né? Sendo, é só aquela parte, né? Tipo, é coisa de 5 minutos, nem isso, né? Mas, Então, o Poço e o... Cara, o título é muito safado. O Poço e o Pêndulo. Você tem 5 minutos disso no filme. realmente, Mas é bacana pela punição, né, cara? Você vê, existe uma morte horrível que acontece no final para punir alguém.
Ah, mas é moralista. Dane-se, eu adorei, cara. Eu achei muito da hora. E o que eu gosto de prestar atenção nisso quando envolve assim, não os exteriores, porque os exteriores, sabe, é cenário pintado, é maquete, é tudo isso que a gente Uhum. espera. Mas quando tem uma trucagem que envolve gente se movimentando por aí, e eles têm que dar um plano geral, tem que mostrar qual é o tamanho daquela instalação e tudo mais. O final desse filme eu acho muito bacana em termos de trucagem, em termos de direção Uhum. de arte, sabe? Ainda mais É, pensando num modelo de produção que reaproveitava um monte de tranqueira de outros filmes, sim. né? Ô, Daniel, e o Corman, ele, na montagem, ele tirou pequenos quadros na cena para dar um ritmo meio estranho ali pro Uhum. pêndulo, cara. Cara, é. Aí que tá, ele fazia filme B, cara, mas muita gente subestima ele, cara, por causa disso. Sim, sim. Lembrando que Galáxia do Terror foi decorado com caixa de hambúrguer, tá? Um corredor da nave, tá? Então, só. Olha que maravilha. $12 custou. Putz, cara. Mano, então, e eu também gosto desse filme, eu achei ele bem legal, e ele teve que ter muita liberdade narrativa, assim, né, pra construir história antes de chegar na cena do poço, né? E, assim, de novo eu gosto do clima, mas eu gosto também de uma temática que ele pega, porque mesmo ele escrevendo essa história, o roteirista tendo que escrever essa história meio que pra dar um fio narrativo que fosse filmável, né? Ele pega uma história que parece ter sido algo inspirado no Poe mesmo, porque essa questão da loucura, da vingança, da dupla personalidade, de não saber direito o que está acontecendo, de não saber se é algo sobrenatural ou psicológico, é muito coisa do Poe, sabe? É uma coisa que dialoga muito com a obra dele, né? E eu acho bem legal esse filme, sabe? Eu acho ele ainda consegue criar elementos bons, mesmo tendo que criar eles do nada, né? Porque o conto não dá muito do que se trabalhar dessa parte dramática, assim, né? Ele cria do nada essa história de ciúme, vingança, dessa figura paterna que atormenta o cara. Então eu acho legal, sim. Eu acho ele bem interessante. Eu até arrisco dizer que o plot twist é funcional para alguém que nunca tenha ouvido falar disso assistir e se surpreender. Eu acho Sim. Sim, bem legal. Aliás, a gente nem falou, né, que o nome em português do filme é A Mansão do Terror, né? Que funciona melhor que o Poço e o Ah, pô. Pêndulo, né? Ah, verdade, cara. O pessoal pode ficar meio confuso aí. Pode achar os dois títulos, né? Vai achar, né? Uhum, Mas não são filmes diferentes. é. Mansão do Terror podia ser tanto filme, né, que a gente viu na Cara, vida, né, até com cara? Ed Murphy, né? O filme com Ed Cara. Murphy. é, Mas, ó, fechando aqui, um filme bacana. Filme. Acho que fechamos, né? Pode pode ser? ser. Pode ser. Ainda tem mais 6 pra gente falar. Ó, rapidão, então. Aí o próximo, cara, eu não sei se o Daniel vai ter lembrança desse filme, do nosso próximo filme, que assim, o Corman ele queria fazer o outro filme do Edgar Allan Poe, só que aí próprio, ele não queria envolver a IP, né? A American. Ele não queria envolver, foi para Pathé, né, que é uma produtora francesa e tal, para financiar o filme. Aí ele queria usar o Price, não conseguiu, porque o Price tinha vínculo de contrato com a produtora, com a American, e aí ele escalou Ray Milland para fazer Obsessão Macabra, né, que é uma adaptação do Enterro Prematuro, né, sobre catalepsia, um horror realmente real, é o que eu falo ali do Edgar Allan Poe trazendo pequenos. Essa é uma pincelada dele, né? Catalepsia, essa questão de ser enterrado vivo ou emparedado, né? No caso, né? Aí que eu falo que esse aqui é um título até em português até honesto, porque o filme meio que fala da obsessão do cara pela morte, né? Por isso que eu falo, esse aqui você leria meio que como uma comédia, cara, porque o cara no conto ele se arma tanto tipo assim, eu vou ser enterrado vivo, aí vou ter um mecanismo aqui que vai puxar, vai ter um sininho, vai ter não sei o quê, vai ter até um negócio para ele, velas para dentro do caixão, um monte de coisa, né? Só que aí no conto lá, ele tem um momento que ele acaba tendo uma catalepsia longe da casa dele.
e vai ser enterrado como indigente. Então os planos do cara não fazem diferença nenhuma, né? Então é por isso que eu acho que tem um lado cômico. E, cara, o Ray Milland, o cara arrebenta nesse filme. Tem a Hazel Curtot, que é a atriz do filme. Ela fez. O Daniel tava falando da Hammer, ela fez um monte de coisa de terror, né? E tal. Uhum. E tem o Dick Miller, cara, no filme. Ah, Dick sim, Miller. verdade. O Alan Porra. Napier, que era o Alfred no Batman dos anos 60 também. Exatamente, cara. Exatamente. E assim, um filme. Eu acho um filme legal. Não fez, esse aqui fez menos sucesso que os outros, assim, do que os outros dois, né? Porque o segundo foi o que teve uma ótima bilheteria. Esse aqui fez menos sucesso. Eu acho que estranharam que não tem o Vincent Price, mas, cara, o Ray Milland, cara, eu lembro dele mais da fase com o Corman do que nos anos 40, quando ele era astro, cara. É Curioso o isso. homem dos olhos de raio-x, né? Um dos Que é ótimo preferidos do filme Corman, também. inclusive. É. Eu não lembro pouco do filme, mas gosto do conto pra caramba, sabe? Tudo que lida com medos primordiais, assim, todo mundo já teve esse medo, né, de ser enterrado vivo, Uhum. né? Eu acho que eu desenvolvi um grau maior porque meu irmão brincava de me sufocar quando era criança, cara. Olha que Então, gracinha. Que com a brincadeira almofada, saudável. entendeu? É, o conto é espetacular, né? Pelo que eu Sim, eu acho que acabei de falar. cara, eu acho que é um dos mais adaptados do Poe, hein, cara. O que tem de enterrado vivo por aí, né? Ah, sim. Até com o Ryan Reynolds, né? Exatamente, cara. E assim, quem foi. Até tem umas brincadeirinhas do filme, que, por exemplo, tem uma hora que ele tá. Aquele negócio do cara obcecado por, né, por ser emparedado e tal, né? E aí começa um gato a miar na parede. A mulher vai olhar assim, é um gato, só que não é um gato preto, é um gato tipo tigrado, entendeu? Tem umas brincadeirinhas visuais assim com isso aí, né, cara? O Madison E também era. O Madison também tinha contrato com a IP, porque esse filme também não é roteirizado por ele, né? Pelo Charles não, Beaumont, né? isso, exatamente. Exatamente. E quem é assistente de direção desse filme? Francis Ford Coppola. Caramba, hein? Assim, é um filme que eu acho divertido e vale a pena assistir, cara. Bem, agora vamos para um outro destaque nosso de 1962, Muralhas do Pavor. Every drop of blood feels the freezing paralysis of fear, almost stopping your heart, as Edgar Allan Poe unfolds his tales of terror. Que aí é um filme de antologia, juntando quatro, né? São 3 histórias, mas são 4 contos adaptados aí nesse filme, novamente com o Madison. E aí nós temos um conto que é o Morella, outro Gato Preto e o caso do senhor Valdemar. Vamos começar por Morella, a sequência aí. Que dos 3 eu acho mais fraquinho, tá? O conto é muito bom e o filme não honra, né? O conto, né? O segmento, né? Acho fraquíssimo também. Só que curiosamente, cara, prestando atenção no filme. Aliás, a gente já tinha comentado no começo, acho que não chegou a gravar, mas vamos lá. A gente viu na versão dublada e o narrador é o mesmo do Pica-Pau, tá? Na versão dublada desse filme, tá? Então, isso deixou ainda mais engraçado, porque pelo menos no segmento do Gato Preto, cara, o Vincent Price tá deitando e rolando, né? Mas falando do Morella. Curiosamente, eu acho a atuação mais contida, né? Parece que é um momento que o Vincent Price falou: não, deixa eu tentar ser um ator mais sério e menos expansivo. E isso eu gosto ele mudar o estilo de atuação para uma situação que é um pouco mais dramática, né? Do que as outras que a gente falou. Pô, o cara mantém a mulher morta dentro de casa e tudo mais, né? E chega a filha dele lá, mas, cara, é aquele negócio que me parece muito mais, né? Se você lê o conto, você fala, tá, existe uma insinuação aqui que é muito bacana, né? Existe uma estranheza que eu não consigo denominar, É um só que conto quando. muito estranho, cara. É muito estranha a história. E por isso é bom.
Por isso é Sim, bom. sim. É muito inquietante, cara. E aí, mas aí quando você vai pro filme, parece que o que acontece no final parece que é mais para te confundir, você falar o que aconteceu, do que ter de fato um propósito artístico ou narrativo. Então, é meio esquecível, né? A gente só não esquece dele porque ele tá dentro de um filme que os outros dois elevam, né, o Uhum. conjunto. Aí o próximo é o Gato Preto, cara. Assim, o Daniel falou tudo aí do Morella, realmente. É que o conto é muito inquietante, gente. Vocês têm que ler, porque para senão estraga, mas é uma coisa que não é que É, tem um horror, assim, não vai ter uma ameaça, não vai ter uma assombração muito clara. É uma coisa assim muito estranha, cara. É É uma o coisa horror de. familiar, né? Se é que existe esse É, termo. É o horror de dentro da família, né? De você, pô, não gosto mais da minha mulher, né? Minha mulher parece com a minha filha. Isso também joga um pinguinho ali de incesto no final das contas também e uhum, tal. Então é muito inquietante, né? Ele me lembra um é. é, pouco o Twin Peaks, a primeira temporada, Sim, cara. é porque aqui eu acho se que ele passam tem muitos uma, anos. eu acho que ele tem uma estranheza nesse conto que lembra o primeiro ato de Hereditário, tá ligado? Antes de tudo ir pra merda, tá ligado? Certo? De você falar assim, mano, tem algo muito estranho nessa família. Eu não sei Sim. o que é, mas tem algo muito estranho acontecendo nessa porra, tá ligado? E é legal, o conto. Mas como o Daniel tinha dito, né, a literatura dá liberdade pra você criar essas narrativas diferentes, que elas não precisam ser visuais, né? Essa estranheza, ela não precisa ter elementos visuais. A estranheza tá nessa sensação do cara de que, puta, tem algo errado aqui, tá ligado? Uhum. Uhum. Então vamos pro Gato Preto logo, né? Que tem o Peter Lorre nesse filme. E eu acho Fantástico. fantástico, cara. Esse cara é incrível. Tem a Joyce Jameson, Bom, né? Que também ajuda muito o filme aí, visualmente, vamos falar assim. E assim, e é engraçado, esse filme, só alguns comentários antes da gente entrar mesmo no conto e no filme, que assim, tem uma foto famosa, cara, de um teste de elenco, só que do Gato Preto. Então tem um monte de gente com Gato Preto na coleira para fazer teste pro filme, cara. Acho vocês. E assim, aí já entrando no filme, esse aqui é um conto. Que assim, esse filme ele conseguiu juntar meio que três contos meio que são irmãos, né? Que é o Gato Preto, o Barril de Amontilhado, né? E uhum. o Coração Delator. Né? Então ele conseguiu juntar três contos que são meio semelhantes, né? Uhum. E tem muito, cara, não só pelo personagem do Peter Lorre e tal, mas realmente você sente que é um conto sobre alcoolismo, né, cara? Porque aí Ah, começa mas uma certamente. outra, Uhum. uma outra questão do Poe, que é essa questão da culpa, né? Uhum. Eu acho que o Poe ele tem um negócio que passa até meio batido, assim, numa primeira leitura, assim, numa leitura mais rápida das obras dele, talvez passe batido. Eu acho que o Poe ele gosta muito de falar sobre os costumes da época dele, entendeu? Sobre os problemas e o horror daqueles costumes. E o alcoolismo, a gente pode pensar assim, o alcoolismo é natural hoje, né? Porra, se você pega relatos do século XIX, aparentemente era bem pior, tá ligado? Os caras, eles bebiam num nível desgraçado, assim, de álcool, num nível surreal de alcoolismo. E o conto, o Gato Preto, fala muito sobre isso, né? Porque, assim, eu vou dar spoiler de um livro do século XIX, né? Mas, pô, pelo amor de Deus, né, galera? Tipo assim, o conto, ele começa a ficar macabro quando o cara arranca um olho do gato de estimação dele, porque ele tem certeza de que o gato está desprezando ele, entendeu? O cara bêbado acha que o gato está propositalmente desprezando ele. Porque assim, antes ele gostava do gato, né? É. Não, o conto é narrado em primeira pessoa, né? Então o narrador, ele descreve que ele adora o gato. Só que ele se torna um sujeito tão violento, tão escroto quando ele tá alcoolizado, e não só escroto, paranoico também, né? Ele tem Aham, essa paranoia exatamente. de embutir no gato um desprezo que, porra, como é que o gato, que é um animal, tá ali, seu animal de estimação, vai sentir desprezo por você, tá ligado? Mas o cara entra nessa paranoia, né? E é uma paranoia que combina mesmo com o Coração Delator, né? Porque o Coração Delator é um conto sobre paranoia, né? É um cara que aparentemente cometeu o crime perfeito, mas ele vai e se entrega pra polícia porque ele jura de pé junto que ele tá ouvindo o coração do morto bater ainda, né? Embaixo da tábua da casa. E, porra, eu acho esse filme bom.
eu gosto dessa mistura que eles fazem. Ele coloca elementos que não tem, né, no Gato Preto, né? Que é aquela competição de bebida, de degustação de vinho. O personagem do Vincent Price, né, que é o cara que se torna o amante da mulher do protagonista, esses elementos todos não tem no Gato Preto. Mas eu acho que torna, dá uma camada a mais, assim, pra história que eu gosto, assim. Não, claro, não é fiel ao conto, mas não precisa ser, né? Não é necessário ser também. Ele tem um burlesco que é muito. Acaba sendo interessante no final das contas, cara. As caras e bocas do Vincent Price aqui, pô, eles falaram, Ah, pô, cara, mano. a apresentação dele, cara. Então. Ô, mano, você tá fazendo. Vai lá e você tá fazendo uma comédia, velho. E o Vincent Price, ele tá tipo o Jim Carrey aqui, né? Cara, basicamente. É quase isso mesmo, cara. E. O que eu ia falar também? Outra coisa, aquela sequência de sonho, cara, porque, puta merda, ser diretor de fotografia nesse rolê também era um negócio foda, né? Porque você tinha que criar uns efeitos todos loucos ali, distorcendo e não sei o que lá. Fizeram aquele efeito do sonho, comprimindo as imagens dos atores, aí o cara sonha que pegaram a cabeça dele e estão jogando um pro outro. Puta que pariu. Cara, aquilo é bem interessante mesmo. Se você assistir antes de dormir, é capaz de você sonhar com aquilo, porque Aquilo é foda mesmo, cara. é aquilo que se estiver passando na TV e você meio que cochilou, abriu o olho no momento que tá passando aquilo, se você voltar a dormir, você vai ter dúvida se você viu ou se você sonhou. Então, acho Sim. muito bacana essa tradução de uma estranheza numa narrativa que também não se leva tão a sério quanto as outras, né? Uhum. Eu gosto disso nesse filme, inclusive. Ele, em vez de ter um tom mais dramático, igual os anteriores, ele tem um tom mais de uma comédia macabra, né? Uma comédia com consequências horríveis, assim, né? Mas que, por boa parte do filme, principalmente antes do clímax, assim, ele tem um tom humorístico, né? Sim. Tem uma história de um cara alcoólatra que fala assim, que desafia o cara porque ele conhece todos os vinhos do mundo, né? Aí isso é Sim. todo um lance meio snob por parte dos caras lá da vinícola lá. Cara, é muito divertido, cara. Muito divertido, sim. Cara, eu fiquei espantado porque passa muito rápido, né? As histórias elas são dinâmicas. Mesmo a que Sim. é ruim, ela passa rápido, né? Aí você vai pra uma que É. é boa e aí depois você vai pra outra que é a melhor das três. Não, acho que eu prefiro o Gato Preto, mas também é boa, também é boa. Sim. Que é o caso do senhor Valdemar, e é Valdemar mesmo, gente. É com V. Valdemar com V, cara. O Basil Rathbone, né? Uhum. Rathbone, né? Que é simplesmente o Sherlock Holmes, cara. Sim, sim. Que faz um vilão sensacional, cara. É o Puta que pariu. mestre É o Dr. do Carmichael, né? mesmerismo. Tem a Deborah Paget também, né? Pra quem não conhece, uma das mulheres mais bonitas da época. E, cara, assim, é uma história também intrigante, né? O conto é muito bom. Sim, O conto, inclusive, deixou todo mundo louco na época, porque vamos lembrar que século XIX, né, se mexer com esse tipo de coisa, o que o Poe estava fazendo, mas também os outros ciclos de monstros clássicos, né? Eles estavam aparecendo no momento concomitante aos avanços da medicina, como também o nascimento da psicanálise, né? Então era um caldo muito louco para você colocar uma história ali e as pessoas não saberem diferenciar muito bem se aquilo tinha algum grau de veracidade ou não, né? E você vai ver isso, cara. Você pega, por exemplo, o Grande Deus Pan do Arthur Machen, cara. 30 anos antes de existir lobotomia, tava na história do cara, meu. Então, sei lá, o que que passa? O público da época pega aquilo no momento em que a informação não circula igual circularia no século XXI, pô, fica todo mundo louco. E o estranho caso do Sr. Valdemar é um desses casos, cara. Alguém viu aquilo, muita gente olhou para aquilo e falou, cara, eu acho que dá pra fazer isso, né? Dá pra hipnotizar alguém pra não morrer, pra deixar o cara em suspenso entre a vida e a morte. Cara, que foda, né? Não, Evandro? e o Poe, ele entra numa coisa que o Daniel tá falando, né? Que é também uma questão filosófica, né? Porque, assim, o que é a consciência, né? No fim das contas, né? Tipo, Sim. porque a gente tem o ponto de vista biológico e científico que diz que a consciência só existe enquanto seu cérebro
estiver vivo. Mas se você estiver parando para pensar do ponto de vista mais psicológico, filosófico ou até teológico, tem essa crença da alma, né? De que uma consciência que existe além do corpo, né? E aí o Paul brinca com isso, né? E se a pessoa for hipnotizada, acreditar que ela continua viva? Ela fica nesse suspenso. O corpo tá morto e a mente tá ali, presa. E, pô, é um conceito aterrorizante, né? Pensa o quão horrível deve ser isso, né? Sabe? Tipo, se for possível acontecer. Pô, ele brinca com algo que, como o Daniel falou, na época em que isso estava sendo uma coisa que ainda estava na franja dessa descoberta científica, né, da hipnose, da psicanálise, que devia ser mais aterrorizante ainda na época, porque é aterrorizante hoje essa ideia, mas pensa naquela época em que isso era menos conhecido, devia ser pavoroso, o negócio devia ser tipo um negócio que você fala, não, mano, por que esse cara escreveu isso? Para de dar ideia aí, mano, para de dar ideia errada. Fica dando errado com esses caras aí, né? Exatamente, cara. E, aliás, no quesito passagem de tempo, o conto é muito mais aterrorizante do que o filme, né, cara? Do que o segmento aí, né? Sim, porque você vê, o filme, ele dá... O segmento do filme, ele dá a indicação que passou algum tempo, obviamente, mas isso não fica muito claro. Isso só fica claro você vendo o estado do senhor Valdemar. Não pela cadência narrativa, né? Porque se você levar em consideração só a montagem, a forma como isso foi estruturado, parece que aquilo aconteceu em uma noite, cara, né? Se você não prestar bem atenção, porque tem uma hora do retorno do cara, né? Então, sim. Isso. Não, tem uma hora que o hipnotizador tá morando na casa, mano. Tem uma mesinha lá, tá de roupão. Eu falei, mano, que porra é essa, cara? Já controlou tudo. No mesmo dia, cara. Porque a diferença, assim, é a trama da moça, né? Da noiva lá. Né? Sim. Essa é uma grande diferença ali do conto. Porque no conto é o hipnotizador que tá contando a história que os médicos que não querem, né? Que o cara tire ele do transe, né? Exato. Que eu acho, cara, uma diferença aqui. Mas para um segmento de meia hora, um pouquinho menos no filme, talvez, não precisaria. Eu não sei, acho que existe alguma exigência comercial de falar, cara, você vai ter que botar alguma atriz gata aí, ela vai ter que fazer alguma coisa nessa trama e dane-se, entendeu? Sim, porque as três histórias têm, né? Se você olhar por esse lado, né? É meio que um tropo dos filmes. Mas aqui, cara, você vê, eram só 20 minutos, cara. Era o filme que, teoricamente, daria mais liberdade para você ir no cerne do Paul. E até vai, em alguns casos, mas em outros ele ainda permite a liberdade e não precisaria. Mas, enfim, tá valendo também, tá valendo. Tá valendo, porque, assim, ele realmente é um terrorzão, né? Acho que dos três é o mais terrorzão, né? Mas eu gosto, cara, eu gosto bastante. Eu concordo com você, assim. Poderia não ter a trama da Helene lá? Sim, né? Eu ainda tenho como favorito desse... Mas mesmo assim, o Basil eu acho fantástico de vilão, cara. Sim. Eu ainda... O que eu mais gosto dessa antologia aqui, do Muralhas do Terror, do Pavor, é o Gato Preto, mas esse aqui é bom também. Eu gosto dele, mas eu concordo que se ele tivesse ficado mais no cerne dessa discussão da hipnose e do próprio Sr. Valdemar, ele teria potencial para ser mais compacto, assim, mais conciso, né? Mais bem amarradinho. Só que eu acho que a hipótese do Daniel tá certa. Tipo, talvez eles eram obrigados a colocar alguma atriz bonita. Era tipo uma obrigação. Sim. Assim, tá ligado? Esse aí, só falando, foi o penúltimo filme da Deborah Paget. A Deborah Paget, só um parênteses aqui, vamos dizer assim, que ela fez uma dança num filme aí do Fritz Lang, que seria o equivalente à dança da Salma Hayek no Drink do Inferno. Então, realmente, uma coisa que marcou uma geração, assim, né? Enfim, mas assim, em geral, Muralhas do Pavor, realmente um filme muito bom. Um bom filme mesmo, assim, que... mas tem um outro porém que a gente tem que falar. Sim. O título safadíssimo também, tá? Porque é Tales of Terror, né? O nome original. Faz muito mais sentido. Muralhas do Pavor, cara. Por favor, né? Porque a tradução mais literal desse conto seria... dessa antologia seria contos de terror, né? Mas sim.
Muralhas. Só que esse Muralhas eu fiquei confuso também. Eu falei, caralho, mas não tem uma porra de uma muralha no filme, tá ligado? Pois é. Diferente do nosso próximo filme que tem uma muralha, né? Tem um castelo, então justificaria, né? Podia ser ele, chamar Muralhas do Pavor. Porque 1963 de Corvo não tem quase nada. Aqui um elenco sensacional. Esse é o melhor elenco, hein? Vincent Price, Peter Lorre, Boris Karloff. Olha, cara, esses três no mesmo filme. A E Jack Nicholson. Curtou. A Hazel curtou. E aí, como o Evandro falou, um dos primeiros trabalhos de Jack Nicholson. Olha que beleza, hein? Uhum. Fazendo o príncipe. Quase, né? Quase um príncipe. Olha só que beleza. E aí, rapidão. Filme divertidinho, né, cara? É besta demais, mas é ok, né? Todos são, Vocês na acham? verdade, né, cara? A gente não tem um filme que a gente fala, puta, isso aqui é desprezível. Igual eu falei dos do Lovecraft. Não tem. É assim. Mano, então, o que ele tem de Corvo é o narrador declamando um trecho do poema no começo, tá ligado? Porque tirando isso. Cara, você imagina isso com qualquer outra história. Tipo, Romeu e Julieta, história de dois amantes. O resto do filme não tem nada a ver. Então, porque tirando o poema no começo, o trecho do poema no começo, na abertura do filme, pô. O cara chega transformado em corvo. Pô, mas aí do cara chegar transformado em corvo, os caras descambam pra um duelo entre feiticeiros. Aí você fala, porra, que Feiticeiros. lindo, tá ligado? Mas como o Daniel disse, o filme é engraçado, é um filme divertido. Ele só não tem muito a ver com o conto, mas beleza, tá ligado? Com o poema, né? Com o poema original, mas tudo bem, tá ligado? Não, e detalhes, a gente já tava falando das dificuldades de você transformar um conto curto em um filme, um longa-metragem, mano, quanto mais você pegar um poema, cara. Entendeu? E fazer um longa. Entendeu? Não é nem um conto. Não é nem um curto, é um longa. Senhor. É o nome, né, cara? A gente tá adaptando o Poe, então tem que ter o Corvo. É tipo isso. Esse é bem divertidinho, mas, cara, é feiticeiros, ó. O Evandro já falou, tem feiticeiros no filme. Pô. Só um detalhe que o Boris Karloff odiou ter trabalhado com o Peter Lorre e o Nicholson. Porque eles improvisavam muito e ele não era do tipo que improvisava. Uma notinha aí do filme. Mas vale a pena, cara. Só para você ver todas essas pessoas reunidas aí num filme só, cara, é muito bom. Aí o próximo, 1963, O Castelo Assombrado, também a gente vai passar rapidão. Que, na verdade, cara, é uma adaptação de uma história do Lovecraft, né, Daniel? Sim, sim. Ele mistura os dois, né? Mistura o Poe e o Lovecraft, mas tem muito mais Lovecraft lá do que qualquer outra coisa. E sendo uma história, assim, eu tava até há pouco tempo atrás aqui xingando essas tentativas da IP de se adaptar ao Lovecraft, né? Não gosto de nenhuma, para dizer a verdade, mas acho essa, assim, aqui tá no limite do aceitável. Até porque o caso de Charles Dexter Ward é uma premissa até que bem simples quando você pensa em Lovecraft, né? E que meio que passa, mas por uma via mística, pelo que o personagem lá do Poço e o Pêndulo passa, né? Aquela questão de você perder sua identidade por conta de uma outra persona que toma conta desse corpo e tudo mais. Bom filme, mas não como adaptação de aceitável como adaptação de Lovecraft, mas zero para adaptação de Poe, né? Uhum. Só falando que tem a Deborah Paget de novo e tem o Lon Chaney Jr., que jamais será o Lon Chaney original. Esse comentário aí, claro, estrelado pelo Vincent Price. Aí o próximo, aí sim, outro destaque nosso, e esse talvez seja o melhor, hein? 1964, A Orgia da Morte. Can one who craves all the forbidden pleasures of the depraved. Each man creates his own heaven, his own hell. Let me see your face. Esse é fora de série. Vamos falar, cara. Eu vou dar uma deixa aqui pro Evandro falar do conto. Sabe? Reler A Máscara da Morte Rubra, né, que é o conto que dá origem ao filme, aqui no Brasil chamado de Orgia da Morte, mas que no original tem o mesmo nome do conto, ganhou uma camada a mais depois da pandemia da Covid, né? Então nós temos aí a premissa de um
um nobre, né, um senhor feudal ali, muito do cuzão, né? Que tá fazendo um baile de máscaras, meio que celebrando o fato de que ele e o círculo íntimo dele estão protegidos contra a peste vermelha que tá assolando lá todo o reino, né? Até o momento em que aparece uma criatura, uma entidade meio estranha que entra nessa festa, né? E acaba avermelhando o curral, né? Dessa galera, né? Não tem. Para dizer o mínimo, né? Para simplificar. Mas. Evandro, fala do conto. Mano, então, esse conto, como o Daniel disse, né, pra gente que viveu, né, sobreviveu essa pandemia, essa doideira de isolamento e contágio e falta de vacina e falta de infraestrutura, que foi foda, ganha novos tons, né, mas uma coisa que eu acho que deve ter sido inspiração do Paul foi o caso da peste negra na Europa, né, Sim, porque sim. a peste negra na Europa foi uma doença com um índice de letalidade bizarro de alto, né, então, assim, a gente viveu a nossa experiência, né? Agora de uma pandemia brutal, né? Mas e ele pega muito para falar desse negócio de novo, né? Ele, como eu disse, né? Às vezes pode passar batida essa crítica aos costumes que o Paul faz, mas ele faz, né? De forma sutil, de forma dentro desse clima macabro que ele gosta de impor, desse clima de horror, de melancolia e de loucura também, né? E ele conta basicamente a história desse príncipe, né? O príncipe Próspero, que é um nobre, um senhor feudal, como eu já tinha dito, e que decide, em vez de tentar fazer alguma coisa para conter ou para salvar os camponeses, para salvar os aldeões, os plebeus, ele chama um monte de nobre, faz uma puta de um baile de máscaras, se eu não me engano, no conto original é isso, né? Um baile de máscaras. Isso. Uhum. E ele reúne toda essa galera no castelo, seguro, e enquanto lá fora tá rolando essa peste vermelha, né, essa morte vermelha, que eles chamam no original em inglês, né, matando todo mundo, lá os caras estão seguros, né? Inicialmente é o que eles pensam, né? Mas aí surge essa figura sobrenatural, né? Esse conto do Poe é um conto que eu gosto muito dele. Talvez seja um dos meus favoritos, assim. Se não for o favorito. Porque ele é um que o Poe é abertamente mais místico, assim, né? Nele não tem nada de sugestão ao sobrenatural. Esse aqui é abertamente sobrenatural, entendeu? Aquela entidade é uma representação da morte, entendeu? Exato. Sim. E aí, quando ela entra nesse baile, e o legal do conto é isso, né? Ela é uma figura com uma máscara vermelha. Então, Sim. dentro de um baile de máscaras, todo mundo acha que ela é só mais um nobre que tá ali curtindo o baile, tá ligado? Só que ela começa a espalhar a morte, né? Espalhar essa peste rubra, né? Essa peste vermelha ali pelo baile e começa a descambar, né? Eles começam a morrer aceleradamente, né? E já falando do filme, né? Eu gosto muito da adaptação porque ela adapta muitos elementos, né? Ela se mantém bem fiel, com algumas digressões que são legais, assim, com algumas adições, né, à história que são legais, até porque o filme tem mais ou menos 1h20, né, se eu não me engano. Eu não anotei isso, mas se eu não me engano é mais ou menos isso, mais ou menos 80 minutos. E ele preenche com uma questão de um culto satanista dentro da nobreza, com o cara ter trazido uma plebeia que ele achou bonita ali para dentro, para ser uma amante dele, que é uma coisa que também tem no conto. E ele vai brincando com. E eu acho que ele também torna o Príncipe Próspero, e de novo, uma atuação muito boa do Vincent Price sendo expansivo, expressivo do jeito que ele é, né? Com aqueles olhares exagerados que ele faz muito bem, né? Ele torna o príncipe ainda mais cuzão, ainda mais nefasto e cruel e perverso do que o conto faz, né? Porque no conto ele é ele é descrito como um cara indiferente ao sofrimento dos plebeus, né? Mas ele não chega a ser sádico, né? Aqui no filme ele é sádico. Ele chega a sentir prazer com o fato dos caras estarem se fudendo lá fora e ele não, entendeu? Então eu gosto desses elementos adicionais que ele traz e assim, talvez seja um dos melhores filmes desse ciclo mesmo. Eu não sei dizer se é o melhor, mas talvez seja. Eu acho que é o melhor, de fato. E até vou destacar uma questão que a gente não costuma trazer quando a gente fala de Roger Corman, que é a questão do próprio roteiro, né? Que não é do Richard Madison, né? Curiosamente, Não. né? Do Charles Beaumont, junto com mais um cara que eu não lembro quem é.
E é um filme também que a gente tinha comentado no começo, né, que a gente tinha um filme que chegava no padrão da Hammer, pelo menos visualmente. É esse porque foi feito na Inglaterra, cara. E por questões assim, fiscais, porque era muito mais barato rodar esse filme lá, Sim. uma série de incentivos, né, que tornavam o filme mais viável. Daniel, Só usaram o que mesmo cenário do Beckett, sim, exatamente. mesmo cenário, Reaproveitaram um monte né? de coisa lá. E E por questões de sindicato na Inglaterra, você tem que trabalhar com a equipe local. O que significa que ele ia ficar, apesar de ser dirigido pelo Corman, ele ia ficar com uma cara de filme em sim, inglês, né? Não tem né? como. Mas na questão do roteiro, a gente depois volta ao visual, mas falando das questões do roteiro, eu acho que o Próspero ele é um cara mais complexo do que todos os outros personagens aí do ciclo do Paul feitos pelo Vincent Price. Por quê? Não é só questão, puta, eu adoro o demônio, eu vou marcar aquele cara com ferro quente, né? Tem suas incoerências? Tem, porque, pô, o cara vai na vila parabenizar a galera pela colheita, termina falando, queima tudo, foda-se. Eu falei, caralho, Não tem você vai queimar sentido. tudo, como é que você vai ter colheita depois, mano? Dane-se, deixa pro próximo ano. Vamos pensar Então, isso mas. depois. Então. Aí, beleza. Só que Ai, essa questão do culto satânico, me parece, cara, me parece, tá? Esse é o tipo de informação que a gente não encontra fácil, né? Mas apesar que na caixa da Versátil, Obras-Primas do Terror, tem uma entrevista do Corman falando sobre esse filme, que é bem reveladora, tá? Mas, na infelizmente, sobre isso ele primeira não falou. caixa. Na primeira A caixa. primeira, essa mesmo, essa mesmo. O, o que que acontece? Na década de 60, cara, você teve uma explosão de coisas ocultistas, né? Não só nos Estados Unidos, como na própria Inglaterra também. Você tem, sei lá, a capa do Sgt. Peppers tem o Aleister Crowley, né, cara? Então, essa questão de oculto, de adoração ao diabo, de alguma forma, ela estava na moda, e isso acaba sendo personificado até pela fundação da Igreja de Satã nos Estados Unidos com Anton LaVey, que tinha celebridades entre elas, né? Mas a adoração a Satã numa igreja tipo do Levei não era eu vou adorar o diabo, não sei o que lá, porque eu acredito numa entidade, né, É. no diabo bíblico, né? Não, é muito mais uma questão rebelde, uma questão de libertação do que uma crença religiosa em si. É. E eu vejo até certo ponto isso no próprio Próspero. Por quê? Tudo bem que ele é um cuzão, eu não tô relativizando o que ele faz. Mas é muito assim, cara, eu estou livre dessas amarras. E essa menina que eu tô trazendo pra cá, que a princípio parece que, eu só quero levar uma ninfetinha pro baile, ele acaba preservando essa menina porque ele fala: você é uma devota, eu vou te convencer que eu tô certo no final das contas, né? Olha Então só. rola um pouco esse embate ideológico entre eles, o que dá uma dimensão. E o fato dele não fazer mal à menina dá uma certa humanizada no cara. Embora ele torture o noivo e o pai dela, né? Que Mas dane-se, né? E ele tem que ser mal. esse que se Aí dane. é que tá. Porque se você começa a ir muito por esse lado filosófico, não, eu vou te convencer que o que eu tô fazendo é o único caminho possível para um mundo louco, né? Eu tô. Olha, cara, se tivesse essa frase no diálogo, cara, eu queria voltar no tempo e soprar isso no ouvido dos roteiristas e falar, cara. O Próspero podia apontar dos muros das ameias do castelo para essa menina e falar assim: olha o que o seu Deus faz. Cadê ele agora? Entendeu? Eu aqui tô protegido, né? Então isso traria muito mais substância à discussão. Mas enfim, o filme não é para isso, tá? Entendo. E no final das contas, cara, eu acho que a entidade que o Corman tinha preocupação que se parecia muito com o sétimo selo, e de fato parece mesmo, só que eu acho que acaba se contornando porque existem várias entidades de várias cores, né? Elas têm uma participação visual, uma presença no filme que é muito interessante. Ô, Daniel, e aqui Então, a gente tava falando a questão de o cinema, né, adaptar, né, contos e tal, como é difícil, né? Aqui a questão visual é muito importante, né? Que pra caralho! a presença daquela figura vermelha ali, cara. Sim, que muitas vezes está ali interagindo com os aldeões, não está nem dentro do Aham. castelo, né? E assim,
duas coisas que eu vou destacar sobre o visual, tá? Pra quem não sabe, o fotógrafo desse filme é ninguém menos que o Nicholas Roeg, né? Isso já Tá, diz merda. muita coisa, né? Então, não é somente pelas soluções de roteiro, que inclusive, quando a entidade vermelha tira a máscara, eu também acho um show. Puta, merda, É, que cena. a forma de destacar essas cores é maravilhosa. O reaproveitamento de cenário do Beckett não parece que eles estão pegando o lixo para É, reciclar, tá? sim. Não é igual o filme da Canon, já deixando isso claro. É. E, cara, a distorção que o Rogue propõe na hora que o Próspero tem que caminhar pelo seu salão traz uma profundidade, cara, que você já percebe assistindo em casa hoje no DVD. Imagina na tela grande. Não é um filme 3D, mas o cara Uhum. trouxe uma profundidade que era espantosa pra época, tá? Ah, e a gente não pode esquecer também, já vou fazer a última divagação pra passar pra vocês. Tem um outro elemento do Paul que não era do conto original que aparece aqui, que é o Hope Frog, né? Que Sim, vem de uma outra história, né? sim, sim, sim. Que é a subtrama do anão, né? Exato, que é muito boa também, muito Sim, boa. sim. Uhum. Não, é desgraçado o que ele faz lá. O elenco também é Sim, muito bom, né? Porque é o Patrick Magee, né? Que é o, sim. né, que, pra quem não lembra do nome, é o cara que fica aleijado no Laranja Mecânica, né? Sim, Ator é em o cara que ferra o inglês. Alex no final. Exatamente, né? Tá no Barry Lyndon também, então é um ator bem conhecido aí, a carinha dele. Ele, E inclusive, fez o Gato Preto versão do Lúcio Fucci. aí, ó, as interações aí do Paul aí. É, E a Jenny Asher, cara, você sem querer aí meio que colocou os caras na roda da conversa. Ela chegou pro Corman e falou que queria que o amigo dela queria ver as filmagens, um amigo dela, né? sim. Ela Aham. disse que ele falou: não, pode trazer aqui o seu amigo e tal. Quando chegou lá, ela apresentou esse rapaz que ia tocar pela primeira vez em Londres com a banda dele, e o rapaz era o Paul McCartney. Sim. E o Roger Corman não sabia quem era, né? Jantou com o cara. Ah, Boa eu não gosto sorte. dessas coisas, não gosto dessas coisas modernas, não, né? Boa sorte lá no show, lá, foda-se. Que Mano, coisa e maravilhosa. o aspecto visual que o Daniel falou é muito marcante nesse filme mesmo. Ele, tipo, tanto a questão de cor, quanto de luz, quanto de enquadramento dele, é bem legal. É o que tá, assim, é o auge desse ciclo nesse aspecto visual, assim, né? Porque, pô, tem umas cenas ali quando eles entram naqueles altares ali, a iluminação tá toda roxa, assim, e tal. E, pô, é muito louco, é muito bem feito ali. Tipo, ele dá um clima, um ele dá uma ambientação, né? Tipo, toda uma atmosfera de ocultismo assim, pro filme. E, pô, nesse aspecto artístico, visual, assim, esse filme ele tá realmente acima dos outros. Sim, e outra, Espetacular. né? Teve um momento assim que eu não me lembro que parte que era, que eu até tinha esquecido que era uma adaptação do Paul. Mas assim, a história era muito boa. Você tá acompanhando bem assim a história, né, cara? Porque você sabe que vai ter uma cartaz lá no final, né? Mas, cara, realmente é um filme, assim, todos os aspectos de escrita, direção e fotografia, tudo assim, no jeito certo, cara, no ponto, assim. Foi Porque uma. foi feito na Inglaterra, né? Não dá para descartar isso, Cara, né? Sendo um filme tão exatamente, ele. fora da curva, É, sendo um filme tão fora da curva e o único feito lá, não dá para dizer que isso foi por acaso, né? não, não. Uhum. Inclusive, a gente tinha mencionado aí que a Hazel tá novamente no filme, né? E ela fez o Maldição de Frankenstein também, né? Esqueci de falar isso aí lá no Uhum. começo, apresentando ela, né? Então era alguém também que estava ali ligado ali com a Hammer intrinsecamente, né? Sim. Mas assim, filme eu acho um dos melhores aí de terror dos anos 60, cara. Pior que os anos 60, mas pelo menos aí da filmografia do Roger Corman, certamente é um dos melhores, né? Sim. Ele mesmo admitiu isso, né? Ele mesmo, né? Ele mesmo. Pô, aí que tá, né? Foram vários acidentes que foram pro bem, né? Hum, Essa sim. fuga aí dos impostos e tudo, né? Isso aí realmente fez muito bem pro filme. Não, basicamente, cara, quando você ouve os caras falando, é claro que a gente não vai ficar procurando o cálculo da época com inflação nem nada, mano, mas parece que o filme saía por quase metade do preço, cara. Você deslocando toda uma. É porque também você não tem que transportar a equipe e tudo mais, vai contratar todo mundo Sim, lá. sim. Então é. Aliás, cara, eu acho que isso é um capítulo interessante, cara, que
sei lá se rende uma pauta. Depois eu pensar, cineastas americanos que filmaram na Inglaterra, né, cara? Porque tem alguns casos bem O interessantes. Kubrick mesmo, né? O Kubrick, o Peckinpah, com Sob Domínio do É, Medo. É, exatamente. Então, né? Aí o Roger Corman entra nessa lista aí da galera aí. E, bem, enfim, mas assim, um grande filme, um dos- um baita clássico aí do terror. Vincent Price arrebentando. E realmente, cara, na hora que revela a máscara da. Assim, The Mask of Red Death também influenciou muita coisa fora, né? Fora literatura, fora cinema. Uma outra imagética da morte, né? Questão vermelha, seu sangue e tudo. Até vou fazer um parênteses aqui na música, tem a trilogia da Diamanda Gallas, uma cantora completamente gótica, não sei quem conhece aí. E aí tem três álbuns dela, juntos fazem a trilogia da The Mask of Red Death, que aí já é uma outra leitura que ela teve sobre a infestação de AIDS que teve, né? O irmão dela acabou morrendo disso, então foi um jeito dela trabalhar a dor de ter perdido o irmão com da máscara vermelha da morte, né? Usando o sangue da AIDS ali para um trabalho artístico. Então só queria fazer esses parênteses aí, cara. E aí, vamos para o último filme aqui, rapidamente também. Túmulo Sinistro, de 64, aí, adaptando a Ligeia, que aí não tem locação, aliás, locação natural, né? Não tinha muito estúdio e tal. Tem o Vincent Price novamente. E assim, o filme que foi feito em 25 dias, Reino Unido novamente. Era para ser em 15 dias, só que aí foi 25 dias. não dá para cobrar a mesma qualidade, né? Sim. E ele E o falou outro, que assim. demorou muito, entre aspas, demorou muito por causa das pausas para o chá. Nossa. Não, lembrando que a Máscara da Morte Rubra teve um cronograma de 5 semanas, sendo que o normal eram 3, né? Então ele já se beneficiou disso também. Sim. Agora esse aí, né? Foi o corre. Exatamente. E E assim, inclusive tem entre seus roteiristas um cara famoso, né? Robert Downey. olha aí, ó. Só o cara do Chinatown, pô. Pois Só é. ele. Ele aparecendo aí, ó. Mais um aí da Nova Hollywood aí, surgindo aí, Pois cara. é, pois é. E, cara, assim, é um filme ok, assim, aí que tá. Se você só pegar ele, você não assistir os outros, vai assistir ele, você vai gostar bastante. Mas eu acho que ele já tá naquela meio cansado já, né, cara? Ele arrecadou menos que os outros. Eu acho que o pessoal também já estava meio enjoando, assim. O Vincent Price, obviamente, está ótimo no filme, mas, enfim, não sei. Daniel, você lembra do filme? Ou o Evandro assistiu? Pouquíssimo, pouquíssimo. Eu só queria destacar que, assim, a gente está falando de um cronograma de lançamentos também que, assim, o cara lançava, tipo, 2 por ano, né? E isso Sim. às vezes até mais. Mas, assim, esse saiu no mesmo ano da Orgia da Morte, né? Então, normalmente, né, se ele lança 2 filmes desse ciclo no mesmo ano, só um se destaca, né? E aqui E aqui, não foi exceção. exatamente. É, É o filme posterior à Orgia da Morte, então qualquer filme que É, ia vir também ia ser meio pesado para eles, né? então, eu assisti sim, mano. Eu não acho o filme ruim, mas ele realmente sofre pela comparação, como vocês ressaltaram, né? Porque, pô, ele vir logo depois do Orgia da Morte é muito pesado pra ele, né? Porque ele é um filme que ele não é ruim, mas ele é meio esquecível, né? Porque, tipo assim, ele não tem nada que destaca ele, assim, tal. Tem o protagonista é um cara que tem sensibilidade à luz, né? Um cara que sempre de óculos escuro, tal. Que é acho que é Varden, o nome do personagem, que é o protagonista feito pelo Vincent Price, né? Interpretado pelo Vincent Price. Ele tem uma esposa falecida, né? Ele é um viúvo, a esposa falecida chama Ligeia, que é inclusive o título do conto que ele adapta, né? E ele basicamente se apaixona por uma nova moça, né? Acho que é Rowena, o nome dela, uma coisa assim. É um nome bem feio, tá ligado? Inclusive, britânicos, às vezes, eles têm uns nomes que, pelo amor de Deus, né? Pô. Mano, tipo, aí ele tem. Eu não lembro de muitos detalhes, assim, mas eu lembro que ele se passa num ambiente, assim, meio castelo, casarão, assim, tal, num lugar afastado, meio rural, assim, né? Um ambiente meio campesino, assim, né? Com várias áreas amplas.
E ele fala sobre hipnose, possessão, amnésia, e no final tem uma casa queimando, né? Então até nisso ele lembra o Solar Maldito, né? Então ele não. Eu acho que faltou um pouco de originalidade, assim. Como eu disse, não é um filme ruim, até porque eu não acho nenhum dos 6 filmes que eu assisti desse ciclo, eu não achei nenhum deles ruim. Mas ele é mediano, né? Ele não se destaca muito e fica ainda pior pra ele por ele ter saído no mesmo ano de Orgia da Morte, né? Que é bem melhor, né? É um filmaço, né? E esse é um filme médio. A Exatamente. fórmula já estava desgastada, né, cara? Isso é. É, exatamente. Eu acho que ele começa a se repetir um pouco, né? Tanto nos temas quanto nas propostas cenográficas, assim, né? Tem cenas que você fala, pô, um casarão queimando no final. Ah, pô, mas eu já vi isso, tá ligado? A Tipo, mulher Sim. chegando de algum lugar pra lá, sei lá, né? Tem sempre. é, exatamente, Coisa. um personagem chegando num casarão meio assombrado. Pô, de novo, tá ligado? Cara. Mas assim, vale a pena assistir. Quem não assistiu o filme, vale a pena assistir, pelo menos conferir uma vez aí. E é isso, minha gente. Eu acho que encerramos aqui esse ciclo de filmes aí, comentando rapidamente, falando dos contos também maravilhosos. Alguém quer falar mais alguma coisa aí pra gente encerrar? Pô, eu queria falar uma parada que, assim, é uma coisa bem mais recente, né? Eu recomendo para os ouvintes mais Ah, jovens claro. e também da minha idade assistir esses filmes antigos, mas também recomendo aquela minissérie da Queda da Casa Usher, feita pelo Mike Flanagan em 2023. Sim, Eu acho ela muito boa muito boa. como homenagem, como homenagem ao Paul. Mas assim, você tem que ver como uma homenagem, porque ela não é uma adaptação, né? Porque ela traz para o nosso tempo as ideias de horror do Poe, entendeu? Então Maldição de família, gato isso. preto, tudo, cara. O que eu gosto muito é que ele amarra vários contos do Poe dentro dessa estrutura de uma família amaldiçoada, né? Que é essa família Usher, né? Então eu gosto bastante dessa minissérie. Acho uma homenagem muito legal, assim, muito bem filmada, muito bem feita, o roteiro é legal, os personagens são cativantes, assim. Mas assim, a proposta não é ser igual ao original, mas é legal, assim. Eu recomendo tanto ver esses filmes antigos do Corman quanto essa minissérie do Flanagan, principalmente para quem gosta de Edgar Allan Poe, né? E se você não Sim, gosta, você tá errado. Se você não gosta dele, você tá Sim. errado. eu também gosto. Eu gostei bastante da série, cara. Achei bem bacana mesmo. Eu gostei bastante, Acho que ela é é uma bem boa legal. introdução mesmo pra esse universo aí, cara. Eu não vi, eu tinha até esquecido que existia, cara, pra dizer a verdade. É, É, mano, ela é legal. só falando que aí depois o Corman começou a produzir vários filmes que retomaram uma segunda leva, uma leva posterior de adaptações, né, do Edgar Allan Poe ali no finalzinho dos anos 80 para os anos 90, né? Claro que aí já nem com a mesma qualidade, né? Ah. Porque os diretores os diretores bezão da produtora dele, né? Então você já vê que é qualidade terceirizada, né? Oh, o Corman revelou ao mundo, cara, Dom the Dragon Wilson, cara. Aí, ó. Porque esse cara precisava fazer um rip-off de Dragão Branco. Cara, Que tinha o Bloodsport, cara. Pode ver que o Dom the Dragon Wilson, o filme de estreia dele é Blood Fist. Que também. recebeu um telefonema do próprio Corman. Falou: ah, É. você é campeão de kickboxing? Beleza, vem pra cá. Ó, um dia eu e Daniel vamos fazer um especial pro YouTube do Dom the Dragon Wilson, viu? Sim, Vocês, dos vocês, Brucutu Classe Z. vocês fiquem ligados aí. Então vou encerrando, gente. Ah, então, ó, tem que recomendar Mais um. Ó, o vai. Histórias Extraordinárias, a animação também. Procurem no YouTube, que é bem legal também. Eu vi faz tempo, só de falar aqui já dá vontade de rever. Vários estilos bacanas, assim, com um longa, com várias historinhas curtas. Então, existe uma flexibilidade não só visual, como também de tempo. Então, ninguém precisa esticar muito as histórias, inventar, encher linguiça nem nada. Então, vale muito a pena também. Aí sim, para quem conseguir também assistir o Mestres do Terror de 2005, né? Que é a Uhum. produção do Mick Garris, que aí juntou Dario Argento, John Carpenter, Stuart Gordon, Joy Dante, Dom Coscarelli, olha só, Dom Coscarelli, para Sim. adaptar várias histórias aí do Poe, cara. É bem legal. Tem uma que eu acho que é o Stuart Gordon que dirige, que é o cara lá, como é que é o nome dele? Que é o do Reanimator, o ator, que é famoso pra Ah, o Jeffrey cacete. Combs.
Geoffrey Combs como um clone do Edgar Allan Poe é sensacional, cara. Cara, olha só, você falou disso, eu lembrei. Se eu não me engano, entre os filminhos de antologia da Amicus, eu acho que As Torturas do Dr. Diabolo, que é com o Burgess Meredith, que é o cara do circo era sempre isso, né? Um cara estranho que vai contar as historinhas para um grupo de desavisados e no final todo mundo se ferra, né? Ou tava todo mundo morto, ou não sei o que lá, alguma coisa assim. Ou todo mundo se ferra. E acho que esse do circo, que é com o Burgess Meredith, numa das histórias, o Jack Palance é um colecionador de literatura e como ele pesquisa também, ele encontra escritos inéditos do Poe, né? Eu falo, mas como eu nunca ouvi falar disso, cara? Não sei o que lá. Aí ele vai atrás do cara do outro colecionador que tinha aquilo. Mano, os caras, tipo, deram um jeito de ressuscitar o Edgar Allan Poe, ele tava escrevendo no porão da Puta casa do que cara, pariu, cara. entendeu? Cacete. As Torturas do Dr. Java. Que tem o Peter Cushing também, né? Todos, cara, o Peter Cushing e o Christopher Lee moravam nos filmes da Hammer e da Amicus, né? Puta merda, cara. Então é isso, gente. Esse foi nosso especial de Edgar Allan Poe para o Dia das Bruxas, né? Né? E só agradecendo a quem ouviu até aqui e aos meus amigos aqui também. Daniel, valeu e até a próxima. Opa, eu que agradeço e estamos aí sempre. Nossa, Evandro? ai caralho. Ixi, Puta merda. ele foi atacado no final do programa. O Daniel tá mostrando que isso aqui foi roteirizado pelo Paul e o final Pode dele foi crer. trágico. Minha cadeira quebrou, malandro. Minha cadeira quebrou. Aí, ó, Olha só. aí, ó. Tá, beleza. Vamos terminar aqui. Eu fico de joelho. Finge que eu tô. Caramba. Ó. Evandro, valeu, até a próxima. Pô, sempre um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e é isso aí. Sempre que quiser chamar, tamo aí, mano. Um abraço. Daniel sendo atacado pela maldição do povo. Nossa, então, cara. gente. É a queda da cadeira Usher, né? Então é isso, gente. Daqui a 15 dias, ficção científica. Um abraço, até mais.